né? Então, uma das feridas é a rejeição, o abandono. Essas são duas feridas básicas que dão suporte a outras que nós vamos ver mais adiante. Então, a dor que elas causam, ela funciona como se fosse a dor da mãe por trás de todas as outras. Então, quando uma criança se sente rejeitada ou abandonada, ela passa a acreditar que a pessoa, que o problema, né, está nela, que não está na outra pessoa. É como se ela não tivesse valor, ou seja, ela cria uma falsa crença de que foi essa suposta falta de valor que fez com que ela fosse rejeitada, abandonada. E isso ainda é mais acentuado quando o abandono ou a rejeição vem do pai, vem da mãe. Então, outras coisas que acontecem quando a gente traz feridas da infância, né? Quando a gente traz essas traumas lá da infância, são quando existe aí a ausência física e emocional dos pais. As crianças que passam aí longas horas longe dos pais, né? Ou crianças que passam por alguns eventos onde isso aconteceu de uma forma pontual. O pai que abandona a família, a mãe que abandona a família. Crianças que não são criadas pelos pais. Vejam bem, eu não estou falando do pai e a mãe que vão trabalhar fora. Não estou falando isso. Estou falando para aquele pai e mãe que não é presente, né? Porque às vezes é necessário, muitas vezes, né, é necessário a gente deixar o nosso lar e nós ir trabalhar fora, né? Tem muitas mães que fazem isso e deixam os filhos com os avós, com os tios, com a babá, né? Isso não quer dizer abandono, tá? A criança pode sentir a falta do pai, mas você tem que compensar quando você estiver com eles, né? Brincar, dar atenção, né? Fazer uma comidinha gostosa, estar presente. Então, existe também ali os pais que são muito críticos, né? Os pais que são críticos, que são aqueles pais que colocam defeito nos filhos, comparam as crianças negativamente com outras, né? Às vezes com o próprio irmão, às vezes ficam lá, e às vezes é uma crítica aí até construtiva, pessoal. Às vezes é uma crítica assim, tipo assim, olha como sua irmã é boazinha, por que você não é igual a sua irmã boazinha? Aí o que vai acontecer? Quando ela crescer, ela vai achar que ela vai ter que ter aquela síndrome da pessoa boazinha e vai dizer amém para tudo, vai ser aquela quietinha num canto que tem medo de aparecer porque ela quer ser boazinha, né? Então, aí, isso aí tudo são coisas que os pais colocam às vezes na cabeça, né, da criança, vão repetindo. Tudo que você repete aí para o seu filho tem consequência lá no futuro. Vícios de droga, de alcoolismo, né? E hoje, muitas vezes, a criança pode ser no futuro uma criança que tem vícios também, né? Crianças que conviveram com pais com sérios problemas emocionais, com depressão, com transtorno bipolar e outros problemas, né? Então, se a mãe ela tem problema de ansiedade, problema de depressão, futuramente, claro que não é todos os filhos, mas sempre vai acontecer um respaldo lá na criança que hoje adulto ele vai estar desenvolvendo essa ansiedade, essa depressão, né? Então a gente precisa cuidar das nossas crianças e hoje nós vamos cuidar da nossa criança interior. Crianças que conviveram aí com esses pais, elas trazem para a vida adulta esses problemas. Então, pai ou mãe, eles são muitos cobradores e exigentes. E fazem aí parecer que não é nada do que a criança faz também, é bom, o suficiente. A criança às vezes faz, e o pai não elogia. O pai acontece que a pessoa que ouve muitos gritos, muita reclamação lá na infância. Quando chega hoje, né, na idade adulta, ela pode desenvolver bruxismo, né, aquelas de
morder, né? Ficar mordendo. Aquela pessoa que às vezes tem dor de ouvido, que ela trava aqui a mandíbula, não consegue falar, né? E às vezes ela nem sabe por quê. E é alguma coisa que veio lá da infância. E existe aí essa falta de confiança na pessoa, porque ela ficou muito tensa. E esses eventos, eles se repetem, sabe? Às vezes ela ouviu na vida adulta pessoas gritar, que às vezes nem era com ela, e vai a memória dela, né? Vai lembrar a época em que ela passou por isso. Então, começa a ter esses sintomas aí. Então, falando um pouquinho mais sobre criança, né? Estamos falando sobre traumas de criança, né? Você que está passando aí, né? A gente está falando dos traumas da criança lá da infância e que hoje nos afeta como adultos. Então, vamos continuar falando aí sobre crianças que tiveram como responsabilidade aí de cuidar de outras crianças. Às vezes aquela mãe que teve vários filhos e precisa que os filhos mais velhos ajudem a cuidar aí das suas crianças menores, dos irmãos menores. Existem as crianças que sofrem abuso físico, emocional, sexual, violência doméstica, bullying, humilhações, né? Então, existem crianças que perdem o pai e a mãe muito cedo, né? Então, as crianças que não foram protegidas da violência, de abusos de terceiros. Então, eu, como terapeuta, já atendi muitas pessoas com abuso, né? Criança, né? Que na infância foram abusadas sexualmente. Então, pai, mãe, cuide de seus filhos, cuide de suas crianças, né? Então, também tem aquela criança que sofreu muitas violências domésticas, né? Às vezes ela não sofreu, mas ela viu a mãe ou o pai passando por violência doméstica. Criança que presenciaram essas cenas, né? Então, vejam bem, pais, né? E filho cuja mãe pensou ou tentou abortar, né? Então, existe história aí de pessoas, né, que ela não sabia por que ela tinha aquele sintoma, e às vezes foi só um pensamento lá da mãe, do pai, ou alguma coisa que falou para a mãe, o pai falou para a mãe, e mesmo na gestação, a criança tem memória. Olha só. Então, filhos que veem os pais sofridos com uma vida muito difícil, que se queixam, reclamam muito, levando o filho a sentir peso, né? Então, vocês acham que criança não tem sentimentos? Criança tem sentimentos, sim, e muito. Criança sofre, criança ama, criança sente o peso da mãe e o peso do pai. Olha só o que nós adultos podemos trazer para a nossa vida. Então, essas duas feridas aí de rejeição e abandono, provavelmente são as que mais afetam a autoestima. Ou seja, o que mais afeta a sua capacidade de se amar de forma incondicional, que gera a sensação de não merecimento, de sentimento de incapacidade, que hoje te traz medo, né? Que hoje te traz medo de enfrentar a vida, medo de você ser alguém, medo de sair sozinha, né? Existe muito medo na vida das pessoas. Aquele pai, né, que promete uma viagem, um presente para o filho, aquele pai separado, né, que vai buscar a criança no final de semana para passear e não aparece. Então, veja, isso tudo é trauma que a criança leva, né? Então, você fala para o seu filho, eu vou te dar uma viagem para tal lugar. Chegou no dia, não, você não vai viajar, porque você não mereceu. Ou você não vai viajar porque eu não posso. Então, não prometa nada para o seu filho se você não pode. Pai, se você não pode buscar seu filho, não prometa que você vai buscar.
né? Não prometa, diga a ele uma semana antes, um mês antes, olha, tal dia eu não vou poder te buscar. Promete que vai contar uma história à noite, no final do dia, ou vai levar a criança ao parque, vai levar ele para comer, tudo o que ele quiser, ou se ele se comportar, e chega no dia, não leva. Tudo isso cria trauma da criança. Então, pode ser que tenha aí adultos que prometem sem cumprir. Se compromete aí, né, mentindo, já digo, né, porque diz, eu vou falar uma coisinha aqui para ele só para ele se contentar, para a criança. E às vezes pode estar enrolando só para acalmar a criança em um determinado momento. E em outros casos, pode ser que o adulto tenha uma intenção de cumprir, sim, mas não consegue. Aí sim, então você tem que pedir desculpa, você tem que conversar com seu filho, porque senão a criança ela vai se tornar uma criança insegura, porque ela não vai confiar mais nas pessoas. Isso pode ser transferido para os relacionamentos na vida adulta, porque ela vai se sentir enganada, iludida, vai se sentir com medo que isso se repita. É aquela pessoa ciumenta, né? Que está sempre com ciúme, está sempre com medo que o marido traia, está sempre com medo de ser traída, né? Você falar a verdade para ela. Não esconder da criança. Não esconda nada do seu filho. Você acha que seu filho não vê você chorar? Quando você chora escondido, seu filho ouve. Se ele perguntar para você, você está triste, papai? Sim, eu estou triste. Né? Conta por cima, não precisa contar em detalhes tudo o que aconteceu com você. Conta para sua criança o que aconteceu, mas fala assim, é um problema de adulto, filho. Eu resolvo. Não fica com você isso, porque isso não faz parte para você. Eu já vou ficar bem. Certo? Então, fale a verdade para o seu filho. Assim, ele vai ter a satisfação de ser o seu amigo, de ser sua amiga, de confiar em você.